Uma das melhores coisas da vida é nos reunirmos para conversar e contar histórias. É um hábito que remonta do início do mundo. Sempre houve uma boa prosa em volta de uma fogueira. Provavelmente você já foi embalado por sua mãe ou seu pai com uma boa narração sobre algo que te fizesse concentrar e dormir melhor. Esse hábito nos mantém vivos. Mas também gostamos de contar histórias que nos dão medo. E hoje eu vou contar duas para você que nos deixam de cabelo em pé. Se você gosta de suspense, vem comigo. Elas realmente têm finais impressionantes. As reviravoltas, os tais plot twists, vão te deixar boquiaberto. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Para a primeira história, eu sugiro assistir esse vídeo com luz acesa e de preferência com alguma companhia se você é meio temeroso. Afinal, entraremos no mundo do mistério e do sombrio. Já a segunda é um sopro para compartilhar com quem amamos. Pronto? Vamos nessa. Primeira história. Tudo começou na noite de 3 de maio de 1897, época de lendas e superstições. Mary Tyrus era uma viúva de 43 anos. Ela estava deitada em sua cama, dentro de casa, na pequena cidade de Plymouth, na Pensilvânia, Estados Unidos. Naquela noite, ela estava com uma insônia terrível. Simplesmente não conseguia dormir. Quem já teve insônia ou tem, sabe como é desconfortável, para dizer o mínimo, né? Mas qual o motivo da insônia dela? Ouvia sem parar um som estranho. Era como se alguém estivesse batendo em algum lugar da casa. Lembre-se que naquela época não existia celular, então nós estamos falando de algo ocorrido no fim do século XIX. Era apenas Mary e ela mesma dentro daquele quarto. Bom, com aquele incômodo, ela percebeu que não conseguiria dormir. Daí ela decidiu identificar de onde vinha aquele barulho. Ela se sentou na cama para conseguir se concentrar, mas mesmo assim não descobriu pistas do que estava acontecendo. O mais curioso era o tal som oscilava, como se mudasse de lugar. Às vezes, era como se estivesse debaixo da cama. Noutras, ele vinha de algum lugar distante. Mary tinha duas preocupações: identificar de onde o som estava vindo e o que estava causando aquilo. O delicado eram as mudanças repentinas, não só de lugar, mas também de intensidade. Ora, o som ficava muito alto, na outra, mal dava para ouvir. A única certeza era que as batidas vinham de dentro de casa, o que piorava a situação. De repente, silêncio. O relógio já marcava algo entre 2 e 3 da manhã, e agora não se ouvia nada além de um silêncio que incomodava ainda mais do que os barulhos. Eu não sei o que seria pior, né? Ouvir essas batidas a noite inteira ou elas pararem de repente sem explicação. Enfim, ela concluiu que, por certo, era algum animal que tinha invadido a residência, talvez galho batendo no telhado, alguma coisa assim. Sendo assim, ela resolveu relaxar e tentar voltar a dormir. Quase se convenceu de que era fruto da sua imaginação. Bem, quando finalmente ela estava pegando no sono, o barulho recomeçou da mesma forma misteriosa. Apesar de viúva há 11 anos, ela tinha uma filha chamada Cora, de 18. O luto ainda habitava os seus pensamentos, porque o pai da garota, o marido de Mary, havia falecido de forma trágica na explosão de uma mina. Estando somente as duas em casa, Mary supôs então que devia ser Cora a fazer aquele barulho, apesar do horário, mas continuou temerosa. Mary não tinha escolha, ela mesma precisava então investigar o que era aquele som. Até porque devia proteger Cora, que estava dormindo no andar de baixo. E se ela estivesse correndo perigo, hein? Poderia ter entrado um bicho, ou pior que isso, uma pessoa. A preocupação ainda era maior, pois até pouco tempo Cora tinha passado por uma grave infecção na garganta e ainda não se recuperara completamente. Então, ela reuniu toda a força e coragem, puxou os lençóis e se sentou na cama. No mesmo instante, as batidas se multiplicaram e se espalharam pela casa toda. Aquilo era realmente assustador. Mas o mais curioso foi o que aconteceu em seguida. Quando ela colocou os pés no chão, o som parou. Tão repentinamente quando havia acelerado. Ela então caminhou até a porta do quarto e outra vez o silêncio estava absoluto. Ela abriu a porta e nada, nenhum movimento.
O perturbador era pressentir que o som reagia aos movimentos dela, como se soubesse que ela tinha se levantado para verificar o motivo de tais ruídos. Ainda com medo, o que estava ao seu alcance era tentar dormir de novo e acreditar que Cora estava bem. E foi exatamente isso que ela fez. Voltou para a cama, se cobriu até o queixo e rezou para o barulho não voltar. E deu certo. Finalmente Mary pegou no sono. Na manhã seguinte, quando acordou, tudo estava absolutamente normal, como se tudo não tivesse passado de um sonho, ou melhor, pesadelo. Não havia som estranho e nenhuma batida. Ela se levantou, se vestiu e desceu até a cozinha. Então ela encontrou Cora bordando normalmente, parecendo até bem disposta, como se a garganta estivesse perfeitamente curada. Mary sentiu um alívio. Mesmo que aquele mistério da noite passada não tenha sido esclarecido, era bom perceber que a vida seguiu seu rumo normal. A rotina foi restabelecida. Nenhuma das duas mencionou o som das batidas e Mary não queria transmitir o seu receio à filha. Tudo estava indo bem até que, de repente, o som voltou, alto e angustiante. Elas identificaram que vinha do porão abaixo delas. Era exatamente o mesmo barulho da madrugada anterior. Elas se entreolharam e Mary perguntou: "Você ouviu isso?" Cora respondeu que sim e provavelmente vinha do porão. A sua mãe disse que não tinha conseguido dormir porque esse som a incomodou a noite toda. Cora tentou tranquilizá-la, afirmando que deveriam ser ratos revirando as coisas. Mary achou por bem concordar. Claro, deveriam ser ratos. Ela então desceu ao porão para verificar, mas não tinha nenhum rato, pelo menos visível, para assegurar aquela versão. O mais inquietante é que as batidas recomeçaram na parte de cima. Cora reagiu com um susto e Mary foi correndo encontrar a filha, que estava visivelmente perturbada. Ela disse à mãe: "Eu ouvi. O som estava aqui na cozinha." "Assim que você desceu?" ele começou. As duas ficaram apavoradas. Elas não estavam loucas. O que lhe restava era pedir ajuda. Mary então decidiu ir à casa ao lado. O vizinho era amigo da família, tinha trabalhado com seu marido na mina e sempre ajudava nos consertos de casa. Quando ele abriu a porta, ela foi categórica. "Há um som de batidas na minha casa que está assustando a mim e a minha filha. Não conseguimos descobrir o que é. Você pode ir lá dar uma olhadinha?" Ele concordou de imediato, claro, e foi ajudá-las. Ao voltar para casa, ela e Cora ouviram os sons oscilando nas batidas. Quando o vizinho chegou, ele também ouviu o barulho. Mary perguntou se ele sabia o que era aquilo e ele explicou que deveriam ser os canos da casa que estavam batendo nas madeiras. Disse que iria verificar a tubulação. As duas respiraram aliviadas. Estavam confiantes na teoria do vizinho. Elas o acompanharam na vistoria pela cozinha e pelo banheiro. Mas à medida que ele verificava os canos, mais certo estava de que estava tudo em ordem. Tudo era muito confuso. As batidas pareciam estar perto da tubulação, mas ao mesmo tempo pareciam estar longe dali. Agora eram os três com uma desconfiança esquisita, sem saber o que estava acontecendo. As batidas ficaram muito mais altas e definitivamente não tinham nada a ver com o encanamento. O homem agora estava pálido e apavorado, mas tinha que ser sincero. Ele falou que a última vez que ouviu aquele som foi na mina. Ele respirou fundo e continuou: "Bem, foi no dia que o seu marido morreu naquela explosão. Alguns homens ficaram presos atrás dos escombros. Eles batiam nas pedras repetidamente, tentando pedir ajuda, até que todos morreram. É exatamente isso que esse som me lembra", ele concluiu. Depois disso, o homem simplesmente se levantou rapidamente e disse: "Eu sinto muito, não posso ajudar vocês." E saiu apressado da casa. Mary e Cora ficaram ali, paradas, atônitas, sem saber o que fazer. Ela não conseguia acreditar que alguém tivesse dito algo tão cruel. Ele sabia o quanto ela ainda sofria pela morte do marido, mas ao mesmo tempo as palavras dele começaram a ecoar em sua mente. Gente, se fossem fantasmas? E se o marido dela, junto com os outros homens da mina, estivessem tentando se comunicar? As batidas continuaram por 4 dias seguidos.
Que tortura! O que era um caso isolado agora parecia de domínio público. Toda a cidade estava sabendo daquele episódio misterioso. Curiosos e até repórteres começaram a ir à casa de Mary para ouvir o som com os próprios ouvidos. Aquilo virou uma atração turística macabra. Mary conduzia as pessoas pela casa e as batidas surgiam de forma inexplicável e incontrolável. Ninguém conseguia explicar aquele fenômeno. Com o tempo, mãe e filha passaram a acreditar de verdade que aquilo era o espírito do marido e dos outros homens mortos na mina, tentando se manifestar para dar algum recado. Bem, 6 dias depois, a história já tinha tomado uma proporção incontrolável. Tinha saído até no jornal da cidade. Por um lado, isso validava a sanidade de Mary e Cora. Aquele episódio era um fato incontestável, apesar de não ter solução. Era como um teatro que as pessoas vinham assistir. Um dia, sentadas à mesa da cozinha, mãe e filha conversavam em voz baixa. Mesmo que seja o espírito do meu marido ou do seu pai, não dá para viver assim. Isso é aterrorizante. E se isso continuar para sempre? Será que vamos ter que nos mudar daqui? Bem, enquanto discutiam o que fazer, as batidas começaram novamente, como se quem estivesse produzindo aquele som estivesse ouvindo toda a conversa. Mas agora o som era diferente. Era muito mais próximo, praticamente em cima delas. As duas se calaram imediatamente e se olharam, mais assustadas do que nunca. O motivo? Dessa vez o som vinha debaixo da mesa. No impulso, Mary se inclinou para trás na cadeira, tentando se afastar daquele som tão íntimo e perturbador. E foi nesse momento que ela viu algo que nunca tinha notado antes e, imediatamente, ela entendeu tudo. As batidas que tanto as atormentavam não tinham origem sobrenatural. Não vinham do espírito do marido nem dos homens que morreram na mina. A verdadeira origem daquele som era, de certa forma, tão estranha quanto assustadora. Lembra-se que Cora tinha tido uma infecção na garganta? Pois é, apesar de melhor, ela não tinha se recuperado totalmente, no fim das contas. O que ninguém sabia era que a mesma bactéria responsável pela infecção também podia causar uma condição completamente diferente e exótica chamada Coreia de Sydenham, conhecida historicamente como a doença da dança. Essa condição provoca movimentos involuntários do corpo, os quais a pessoa muitas vezes nem percebe que está fazendo. A pessoa pode se mexer, bater os pés, as mãos, sem ter consciência disso. Era exatamente isso que estava acontecendo. Cora estava produzindo o som das batidas sem saber. No início, Mary raramente estava no mesmo cômodo quando as batidas aconteciam e Cora, por causa da doença, não percebia que estava se mexendo. Por isso, as duas ficaram igualmente aterrorizadas. Elas acreditaram que algo sobrenatural estava acontecendo. A ideia de fantasmas se fortaleceu rapidamente entre todo mundo da cidade, e ninguém foi capaz de observar que esses sons estranhos vinham do corpo de Cora. Até eu acreditei nos fantasmas presos entre as paredes. Foi preciso que Mary tivesse olhos mais atentos para perceber que era o pé ou os pés de Cora que batia ritmado no chão ou chutando as paredes. Segunda história. A segunda história é sobre uma ligação que mudou tudo. No tempo em que todas as casas tinham um telefone fixo, se ele tocasse de madrugada, era certeza que vinha notícia ruim. Todo mundo acordava no susto e tinha medo até de falar alô. Nessa segunda história, nós vamos falar de uma outra mãe preocupada e dedicada. E começa com um telefonema dessa mãe para a filha. O ano era 2021, bem mais recente do que a primeira história, e o cenário era a cidade de Decatur, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Numa tarde de novembro, uma mulher de meia-idade chamada Nicole Patty estava em seu intervalo no trabalho e resolveu ligar para a filha, Hannah, de 21 anos. O telefone chamou algumas vezes até que ela atendeu, e Nicole percebeu que havia algo errado só de ouvir a voz da filha. Hannah tinha 2 crianças pequenas e vivia assoberbada com os afazeres da maternidade. Pela ligação,
Nicole percebeu a algazarra dos netos, que estavam gritando e correndo pela casa. Uma mãe reconhece de imediato quando o outro não está bem. Nicole sentiu um aperto no coração da filha. Aquilo não era simplesmente cansaço. A filha parecia estar doente fazia um tempo, já que reclamava de uma exaustão profunda, além de uma tontura estranha. Sempre que podia, Nicole recomendava: você precisa ir ao médico, filho. Não é normal esse cansaço. Mas Hannah era teimosa e evitava cuidar da própria saúde. Talvez por falta de tempo também, né? As crianças eram a sua prioridade. Ela sempre respondia que estava bem e que não seria nada sério. Nicole sabia que nada adiantaria insistir. Ela não convenceria Hannah a ir ao médico. Se deu por vencida e mudou de assunto. Perguntou por Brian, seu genro, queria saber se ele estava em casa. Hannah suspirou e respondeu que ele ainda não havia chegado e nem tinha previsão. Brian era um bom pai para as crianças, mas a correria no trabalho fazia com que ele não parasse em casa. Ele era um quiroprata muito bem-sucedido. As consultas iam tão bem que ele aproveitou para reformar o consultório e expandir os negócios. Como tudo na vida, o sucesso também tem os seus prós e contras. Financeiramente, era ótimo para a família, mas pessoalmente significava estar distante de casa, devido à demanda profissional. Ou seja, na prática, era Hannah que segurava as cordas por ficar sozinha com as crianças. O agravante era aquela doença misteriosa e mal cuidada. Nicole entendia a delicadeza da situação, mas isso não dispensava a sua preocupação. Sempre que podia, ela se fazia presente para ajudar Hannah a cuidar dos netos e só não fazia mais porque trabalhava o dia todo. Antes de desligar, Nicole insistiu mais uma vez para que a filha procurasse um médico e desse uma atenção especial à saúde. Ressaltou que ficaria com as crianças, levaria a filha ao hospital e faria qualquer coisa para tirar essa angústia do peito. Mas Hannah, como sempre, respondeu que ia ficar bem, que tomaria umas vitaminas e com certeza melhoraria. Nicole fingiu que acreditou, disse que amava a filha e desligou. Nas semanas seguintes, Hannah continuou se sentindo cada vez pior. A náusea, a tontura, a exaustão eram extremas. Não passavam. Pelo contrário, alguns sintomas até se intensificaram. Apesar da insistência da mãe, Hannah se recusava a procurar um médico por estar convencida de que era só estresse pela vida de dona de casa. Ela era osso duro de roer e pau para toda a obra, ou seja, era do tipo que aguenta firme. Mas em janeiro de 2022, depois de meses sofrendo, Hannah não conseguiu mais fugir da realidade. Ela tinha perdido tanto peso que já não conseguia nem andar pela própria casa. Só se locomovia sentada numa cadeira giratória de escritório ou empurrando-se pelo chão. Realmente ela estava gravemente doente. Sem alternativas, ela então finalmente disse a Mary: "Ok, mãe, eu vou ao hospital." Nicole sentiu um misto de alívio e frustração. Alívio porque a filha finalmente resolveu aceitar ajuda, e frustração por ela não ter ido antes. Nicole foi até a casa de Hannah para levá-la ao hospital e quando chegou, viu Hannah se aproximando da porta sentada na cadeira. Aquilo foi um choque imediato. Ela parecia pesar menos de uns 45 quilos. Estava extremamente pálida, o cabelo parecia cair e parecia alguém gravemente doente. Nicole ajudou a filha a descer as escadas, colocou-a no carro, junto das crianças e correu para o hospital. Chegando lá, Hannah foi levada para a sala de atendimento. Uma enfermeira entrou, verificou seus sinais vitais, fez perguntas e pesou Hannah. Depois disso, a enfermeira disse algo assustador. "Você está pesando apenas 38 quilos, muito abaixo do saudável. É uma emergência." Bem, com base nos sintomas e na perda extrema de peso, ela completou: "Temos que considerar a possibilidade de câncer no estômago." Mesmo desconfiada que seria algo sério, Nicole ficou devastada. Que mãe suporta ouvir que a filha amada pode estar com uma doença terminal? Câncer no estômago numa jovem de 21 anos parecia imperdoável. Hannah também ficou horrorizada. Ela de fato acreditava que aquilo simplesmente passaria. Pouco depois, um médico entrou na sala e explicou que precisava realizar exames para confirmar ou descartar o câncer. Ele foi claro: pode ser outra coisa, mas os sinais apontam fortemente para câncer no estômago.
Os resultados levariam alguns dias. Mesmo aterrorizadas, mãe e filha concordaram em seguir com os protocolos hospitalares. Nos dias seguintes, Hannah foi submetida a uma bateria de exames: sangue, ultrassom, tomografia e endoscopia. Enquanto aguardavam resultados, os sintomas dela se agravaram rapidamente. Ela mal conseguia levantar-se da cama. A fadiga extrema a dominava. A náusea constante fazia com que qualquer refeição se tornasse impossível. Beber água era difícil. De repente, Hannah começou a ficar ofegante, como se o ar não chegasse aos pulmões. Nicole percebeu o pânico nos olhos da filha. "Mãe, eu não consigo respirar direito", ela dizia. No hospital, os médicos rapidamente intervieram. Hannah precisou receber oxigênio e ser monitorada de perto. O diagnóstico preliminar ainda não estava confirmado, mas todos suspeitavam, claro, que a situação era visivelmente crítica. O médico explicou a Nicole: "Se não conseguirmos estabilizá-la, ela corre risco de desidratação severa e colapso orgânico." A jovem estava numa corrida contra o tempo. Cada hora sem nutrientes e líquidos agravaria o seu estado. Nicole segurava a mão da filha, tentando transmitir coragem, enquanto lutava contra o medo desesperado de perder Hannah. Mesmo assim, Hannah mantinha sua determinação. "Eu vou lutar. Só preciso que me ajudem a ficar bem." O hospital entrou em modo de urgência. Foram administrados fluidos intravenosos, medicações para náuseas e prepararam-na para exames mais invasivos. Mas o pior ainda estava por vir. A confirmação de um diagnóstico que, apesar de não ser câncer, não era menos perigoso. Hannah tinha uma doença autoimune rara que ataca órgãos vitais e causa sintomas intensos que ela vinha enfrentando. Quando Nicole ouviu as palavras do médico, uma mistura de alívio e terror tomou conta dela. Definitivamente aquilo não era consequência só de cansaço pelo acúmulo de atividades. O tratamento precisava ser iniciado com urgência. Hannah ouviu a notícia com coragem, mas os olhos dela revelavam medo. Ela ainda era muito jovem, mas sabia que a vida mudaria radicalmente. O médico explicou o plano. Seria preciso tomar medicação imunossupressora para controlar os ataques do corpo, ter hidratação e nutrição intensiva para recuperar as forças e ser monitorada 24 horas. Nicole segurou a mão da filha com firmeza. Apesar da incerteza, sentiu uma faísca de esperança. Hannah tinha uma vida longa pela frente. Enquanto a medicação começava a agir, Hannah sentiu o corpo reagir lentamente. As náuseas diminuíram, o ar parecia mais fácil de respirar. Era apenas o começo de uma jornada longa e desafiadora. Mas agora havia um nome para o inimigo e uma estratégia para enfrentá-lo. Nos dias seguintes, Hannah teve que se adaptar a uma nova rotina. O tratamento rigoroso exigia disciplina, medicações nos horários certos, repouso, alimentação balanceada e consultas frequentes. Nicole se tornou uma verdadeira guardiã da filha, garantindo que nada fosse esquecido. Apesar da tensão constante, momentos de leveza e boas risadas ajudavam a aliviar o peso daquela situação. Hannah, apesar da frustração, era bem determinada. Havia dias em que a fadiga parecia vencê-la, mas cada pequena vitória, como um banho sem ajuda, uma refeição completa ou uma tarde sem náuseas, era uma nova conquista celebrada. No hospital, Hannah conheceu outras pessoas com doenças autoimunes e descobriu que não estava sozinha, que existia uma rede de apoio para compartilhar as experiências. Essas conexões forneciam a força emocional que o tratamento não podia oferecer. Nicole, que lutava contra a culpa e a preocupação constante, sabia que precisava ser forte para transmitir otimismo a Hannah. Mas também aprendeu que descansar não era fraqueza, e sim sobrevivência. Em meio aos altos e baixos, a família começou a se reorganizar com pequenos ajustes na rotina, além da compreensão e da paciência. Hannah aprendeu a escutar o próprio corpo, a reconhecer sinais de alerta e celebrar pequenas conquistas. Cada passo, por menor que fosse, era uma vitória contra a doença. E assim, pouco a pouco, a vida de Hannah encontrou um novo equilíbrio, onde a esperança,
A coragem e a resiliência eram companheiras constantes. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que a sua vida não seria mais a mesma, mas podia ser plena de novas formas. Houve uma adaptação geral. Na faculdade surgiram novos obstáculos, já que ela não tinha mais a mesma energia para acompanhar as aulas. Também seria preciso fazer algumas adaptações nos horários e nas provas, além de explicar a sua nova condição aos colegas e professores. Obviamente, alguns colegas se afastaram porque eram incapazes de assimilar aquilo, mas, em compensação, novos se aproximaram com apoio e compreensão. Hannah aprendeu uma importante lição, que qualidade era muito mais valiosa que quantidade. Hannah também enfrentou profundas mudanças emocionais. Constantemente se sentia isolada de tudo e de todos. Precisou lidar com a própria insegurança e isso se tornou um grande desafio. A sua mãe foi determinante para a sua boa autoestima. A mãe estava sempre vigilante para equilibrar sua preocupação com a autonomia da filha. Permitia que Hannah tomasse pequenas decisões sozinha e incentivava-a a ser independente. Ensinou-a a comemorar cada conquista, por menor que fosse. O tratamento trouxe novos hábitos, como alimentação mais saudável e exercícios físicos leves. Ela entendeu que descanso e autocuidado devem fazer parte da rotina. A família, aos poucos, foi se adaptando ao novo contexto. Viagens adaptadas, eventos sociais planejados e momentos de lazer e descontração para manter a mente serena. O mais bonito nessa história é perceber que resiliência não é sobre não sentir dor, mas sim sobre encontrar força mesmo com limitações. Quando alguém passa por uma transformação dessas, é preciso voltar a sonhar com uma vida significativa e rica em pequenas vitórias. Cada passo é uma prova de coragem e amor próprio. Essa foi a história da Hannah, mas serve para todos nós. Mais autonomia, mas confiança e planejamento são aliados muito importantes para vivermos. Aprender a executar as tarefas, a dizer não e ter objetivos diários modificam a vida por fora, mas principalmente por dentro. E é uma oportunidade importante para cada um de nós avaliar a própria vida, as próprias rotinas, para aproveitamento dessa existência maravilhosa. O que achou da história? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.